Meu nome é Inês Petrucci, eu sou professora na Faculdade de Educação da Unicamp e eu venho há algum tempo coordenando um grupo de estudos chamado Grupos de Estudos de Práticas Curriculares Narrativas Docentes, que de fato faz parte de um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação, que é o GPCE. Nós estamos nesse semestre fazendo um conjunto de conversas aqui ao vivo, né, de lives, procurando trazer a cada semana alguém que desenvolveu alguma pesquisa no campo da educação para poder, de alguma maneira, divulgar essas pesquisas, né, de uma forma assim ampla, né, que todas as pessoas possam ter acesso e possam aproveitar, né, usufruir aí dos resultados dessas investigações, né? Hoje nós vivemos um tempo assim bastante difícil em relação a as condições, né, de trabalho e produção, especialmente na universidade pública, não só por conta desse ano de 2020, né, que é tão especial, tão diferente e tão desafiador, mas porque também a universidade pública precisa ter o seu reconhecimento, né, ter apoio e divulgar as pesquisas que vêm sendo comumente produzidas, né, no interior das suas unidades. Nós somos parte de uma área na universidade que é relacionada com as ciências humanas, né? Nós somos da educação e as pesquisas que fazemos no campo da educação, elas também são assim extremamente importantes, mobilizadoras e ajudam de alguma maneira todos os profissionais a refletirem, né, sobre as políticas, sobre as práticas escolares, né, as práticas curriculares, as práticas pedagógicas. Então, é com esse foco, né, que nós trabalhamos. E na tarde de hoje, quem está aqui conosco é a professora Elizabeth Rampini, é uma professora bastante experiente já, que tem muitos anos de docência, e ela também participa do nosso grupo há muitos e muitos anos e teve a oportunidade de desenvolver no nosso grupo a sua pesquisa de mestrado e nesse momento ela desenvolve o seu doutoramento. Hoje, a Beth, né, como nós chamamos carinhosamente, ela vai contar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa de mestrado, que de fato já foi defendida há algum tempo, né, em 2011, né, ano que vem vão fazer 10 anos. E a pesquisa da Beth, ela dialoga com um período muito especial da educação no estado de São Paulo, né? A Beth vai falar de um processo de investigação voltado para as políticas curriculares desenvolvidas num certo período pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Foi um período assim bastante intenso, né? Bastante diferente. Eu não vou me adiantar, Beth, mas só para contextualizar um pouquinho, no ano de 2008, o Estado de São Paulo lançou um projeto de recuperação nas escolas e esse projeto de recuperação ele acabou se transformando em proposta curricular, inclusive com produção de material didático, né? E material didático e material também de formação para o professor. E foi nesse cenário, então, que a Beth desenvolveu sua pesquisa e, e ela vai contar, então, para nós, aqui hoje, né, todos presentes, como é que foi essa investigação. Obrigada, viu, Beth? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos.
É uma alegria dividir com vocês esse momento tão especial da minha vida, né? Que foi desenvolver a dissertação de mestrado. Eu sou uma professora comum, 30 anos de profissão, e trabalho há 30 anos na rede pública paulista, né? Então, eu sou, como diz popularmente, professora do Estado. Então, eu sou professora do Estado. E o que ocorreu em 2008, eu como professora na sala de aula, na lida ali do dia a dia, comecei a me incomodar com alguns movimentos da reforma curricular paulista. Reforma curricular paulista chegou até nós assim de uma forma abrupta, né? Nós não fomos consultados em momento nenhum, né, antes da proposta acontecer, só tivemos a oportunidade após a proposta já estar ali acontecendo de falar, né, ser consultado com um questionário que já era pronto e que as respostas eram direcionadas. Mas, enfim, o que me incomodou? Me incomodou porque chegaram alguns materiais, primeiro um jornalzinho, né, assim que chamavam os professores, tá? Não tô, era jornalzinho mesmo. Era um jornal que se pretendia recuperar os alunos em português e matemática do ensino médio. Então, eu sou uma professora que falo do lugar do ensino médio, que foi o meu maior tempo de docência. E esse jornal, todas as disciplinas do ensino médio trabalharam esse jornalzinho, e logo a seguir veio o caderno do professor, que era uma apostila, na qual nós tínhamos que seguir esse caderno em todas as aulas. E o que me incomodava, né? Eu sentia que esse caderno nos direcionava, né? Como um modo de ser e fazer na sala de aula, né? Como ser professor ali na sala de aula. E isso me deixava bastante incomodada, e foi aí que veio a pesquisa, né? O que me moveu a fazer essa pesquisa. Na verdade, a pesquisa ela teve como foco assim olhar para esses cadernos que eram apostilas que foram feitas por vários grupos acadêmicos de universidades diferentes. Por exemplo, a de matemática foi feito pelo grupo do Nilson Machado da USP e assim por diante. Então, chegava até nós e nós, o que a coordenadora dizia é que a gente tinha que seguir aquilo, né? Seguir daquela forma. E aí eu percebia que os meus colegas, na sala dos professores, ficavam bastante incomodados também da forma como éramos direcionados nos cadernos, né? E veio essa vontade de saber mais, né? A curiosidade. O que será, né, que esse caderno, né, que imagem de professor, né, que prática de identidade de professor tem nesse caderno? E foi aí que a gente iniciou a pesquisa, né? Como esse professor consome essa imagem que está neste caderno de professor. E daí como é que se deu a pesquisa? Eu fui para 3 escolas no interior de São Paulo, entrevistei 12 professores, e a pergunta da pesquisa era: conte suas experiências sobre suas práticas pedagógicas antes e depois, né, da proposta pedagógica da reforma curricular, do caderno do professor. E os professores narravam, né, contavam as histórias. Eu entrevistei professores experientes, com muitos anos de docência, e entrevistei também professores com menos tempo de docência. Mas a gente percebia ali um incômodo nesses 12 professores, né? O que a gente pôde perceber que havia um incômodo. E o que aconteceu nessa época no estado de São Paulo, em 2008, que a gente passou pelo governo Alckmin e Serra, né? O que ocorreu foi que não veio sozinho, né? O material da sala de aula foi uma parte de todo o pacote pedagógico que foi desenvolvido naquela época. E o que nós percebemos?
que primeiro começou uma política de meritocracia. Então, a escola que tinha os melhores resultados no Saresp. Saresp é uma prova do estado de São Paulo que mede algumas habilidades e competências dos alunos. Atrelado a isso, criou-se o IDESP, que é um índice que mede evasão escolar, que mede ausência, né, do professor e assim por diante. E nesse IDESP, nesse indicador somado ao Saresp, a escola tinha que desenvolver uma meta. Então, assim, o Estado dava um número, uma meta que essa escola deveria chegar, né, a partir dos resultados dessa avaliação externa. E as escolas que conseguiam, né, 100%, vinha um bônus a toda a equipe escolar, aos professores, e se chegava a 100%, esse bônus era de 2,4 salários. Mas o que ocorre? Todo o estado era medido da mesma forma. Então, as escolas da periferia, as escolas, inclusive escolas que eu entrevistei, foram escolas de periferia, eram tratadas de forma igual às escolas que não eram. E nisso se gerava também uma injustiça, né? Porque as condições não eram a mesma. Nós estávamos falando apenas de números, temos que chegar nesses números. Então, as escolas menos favorecidas com recursos e até com outras questões socioeconômicas, com alunos que de fato têm carências maiores, não tinham os resultados tão bons e não ganhavam o bônus, né? Também atrelado a isso, surgiu uma prova para professores que eles deveriam fazer a cada 5 anos, que era para medir também o quanto o professor tinha adquirido de habilidades dentro do currículo paulista. Então, já se tinha ali nos cadernos o que o professor deveria trabalhar com seus alunos, e isso era cobrado nessa prova de mérito. Então, na verdade, era um pacote pedagógico todo indicado, né, com uma questão curricular bem latente ali, né, que o professor tinha já determinado que ele deveria ensinar. E aí, o que a gente teve como resultado disso, né? Que professor é esse que aparecia nos cadernos? Que professor era desejado? Então, nós tivemos, dentre os resultados dessa pesquisa, nós tivemos, assim, professores que acharam positivo o fato do estado inteirinho ter um currículo mínimo a se seguir, né? Então, um conteúdo mínimo. Mas daí a nossa pergunta, ela foi direcionada assim, olha, um currículo mínimo, mas será que dá para a gente fazer isso no estado de São Paulo, aonde os professores não têm uma constância de professores, né, se muda de professor muito facilmente, até porque a gente tem outras situações atreladas a isso, que são as condições de salário e assim por diante. Os professores trocam facilmente, tem escolas que ficam sem professores meio ano ou mais. Então, como é que eu poderia dizer que em qualquer lugar do estado de São Paulo, um aluno que sai daqui e vai para lá está tendo o mesmo conteúdo? Então, isso não correu de fato, né? E hoje, após 10 anos de proposta, a gente observa isso, né? Mais de 10, que isso não ocorreu. Outra situação que a pesquisa trouxe como resultado foi o fato da experiência do professor ela ser esvaziada. Porque a partir do momento que o caderno falava o que o professor deveria fazer, da forma que ele deveria, isto deixava o professor numa situação muito inconstante, e ele também se sentiu um nada dentro da sala de aula. Isso também eu ouvi de uma professora, né? Por quê? Porque toda a experiência que ela havia adquirido nos seus 20 anos de profissão tornou-se nada, porque ela tinha que seguir ou fazer daquele modo como o caderno determinava. Ah, mas e se não fizesse? Olha,
eles fizeram com que a maioria dos professores fizessem, porque esses conteúdos caíam na prova de mérito e também no Saresp. Então, 2 vezes nós estávamos sendo cobrados por trabalhar esse currículo, né? E naquele momento que eu entrevistei os professores, foi interessante, porque em 2008 foi quando surgiu a nova proposta curricular. Em 2009 virou currículo. Então, eu entrevistei 7 professores em 2008, quando ainda era proposta, e 5 professores em 2009, quando já era o currículo. E a gente observa como esses professores, contando as histórias da sala de aula, como eles estavam lidando com esse caderno, acabou mudando, né, de um ano para o outro, porque trouxe uma inconstância e no ano seguinte o professor, pelo menos esses, né, no qual a gente entrevistou, alguns arrumaram algumas formas de driblar, né, essa imposição, o que estava imposto ali. Então, vem de encontro à proposta, né? Como é que o professor consumiu isso, né? Muitos deram um jeitinho de trabalhar também aquilo que eles já faziam antes do caderno. E o grau de controle foi tão grande dessa proposta que ela, pela primeira vez, assim, no estado de São Paulo, se chegou à sala de aula, né? Então, a proposta teve um nível de controle tão grande que aí se chegou na sala de aula, levando os professores, mudando o comportamento dos professores. Então, a gente diz, outro resultado da pesquisa foi a questão da mudança na cultura da escola. A partir do momento que esse material chegou e que todo esse pacote de reforma entrou, né, pelas portas da escola, a cultura ali dentro se mudou também, né? Então, a gente também teve essa resposta dos professores. E também, assim, o caderno, ele pretendia ser e é ainda, porque ainda é utilizado, né? Um processo formativo, né, aos professores. Então, quando a gente coloca nessa live o nome e o lugar do professor, é porque essa proposta trouxe o professor para um lugar, né? Um lugar que não é muito agradável, né? É dentro de um caderno, porque ali já tinha um professor. Então, na verdade, a política trouxe uma imagem representativa de professor que está no caderno, e qualquer pessoa que se dispusesse ou tentasse a ser professor e seguisse o caderno, conseguiria entrar na sala de aula. Então, o nível de controle foi a esse ponto. E eu queria, assim, apenas para encerrar, falar para vocês sobre o caderno de português, né, por exemplo, como que os professores foram abordados nesse caderno, só para que vocês entendam. Olha, isso que eu vou ler para vocês rapidinho, está no caderno do 1º ano do 3º bimestre de 2008. Professor, pergunte a seus alunos se eles acreditam em todas as entrevistas que leem ou ouvem. Como saber se o entrevistado está sendo verdadeiro? Naturalmente, vão ser dadas as mais variadas respostas. É importante, no entanto, destacar a confiabilidade ou não do veículo em que circula a entrevista, e isso em todos os contextos em que desejamos conhecer o pensamento do outro. Assim, destaque a importância desse princípio, ao fazermos pesquisa na internet, por exemplo. Agora, retome com seus alunos as relações feitas e analise o que os levou às escolhas que fizeram. Para isso, proponha as seguintes etapas. Reúna em duplas e assim por diante. Então, assim, é só para ilustrar aquilo que eu estava dizendo, né? Que existe um professor nesse caderno que fala, pergunta, responde, né? E aí, este outro professor de carne e osso que está do outro lado, fica apagado. Então, após muito tempo da proposta curricular, a gente pôde observar
que pelo menos as pessoas nas quais eu trabalho, muitas delas seguem o caderninho à risca, alguns mais ou menos, né? E alguns burlam um pouquinho, usam um pouquinho, e tem alguns que nem usam. Então, a gente observa, né, o quanto essa proposta, ela de fato foi impactante na forma de ser professor. Obrigada. Obrigada a você, Beth. Então, Beth, eu fico pensando, né? Porque eu, como você, também tenho experiência de sala de aula, né, na escola básica. Só que a minha experiência, como ela tá, sei lá, há 20 anos atrás, eu nunca enfrentei uma situação assim que existisse um documento curricular acompanhado de um material didático e acompanhado de um caderno, né, do professor e para balizar, né, a prática na sala de aula, né? Essa situação eu como professora eu nunca vivi. Então eu fico imaginando mesmo esses professores que você escutou na sua pesquisa e que você entrevistou, que eles contaram, eles e elas, né, contaram histórias sobre a sala de aula, né, sobre a experiência de vida profissional que eles e elas têm, sobre os estranhamentos, sobre até, vamos dizer assim, as burlas, né, o que se faz para burlar, né, aquilo que é colocado, né, definido ali para trabalho na escola, né? Então eu penso assim que é uma dinâmica muito diferente, né? É uma dinâmica muito desafiadora. E eu não tenho notícia, eu posso estar errada, de outro estado da federação que tenha chegado, eu vou usar uma palavra, uma expressão que você usou, né? Que tenha chegado num grau de controle, né, a ponto de ter até material didático próprio, né? Atrelado, né? Um caderno de professor, atrelado a um currículo, né? Eu não, assim de cabeça, eu não lembro nenhum estado da federação. A gente sabe, lógico, né, que já é uma tradição no Brasil, existem as propostas curriculares estaduais. As propostas curriculares estaduais, elas podem ter diferentes perfis, né, diferentes densidades, profundidades, dependendo dos grupos, né, que estão aí nessas secretarias estaduais, né, ou que são contratados das universidades. Então, assim, são histórias muito plurais nesse sentido, né? Essa história dos currículos estaduais. Mas no caso do nosso estado aqui, do estado de São Paulo, a gente tem universidades importantes, né, em termos nacionais no estado de São Paulo, né? Geralmente, especialistas dessas universidades são contratados para escrever esses documentos curriculares, ou mesmo para escrever os materiais didáticos, né? E, do outro lado, né, a gente tem os professores e as professoras que vão efetivamente trabalhar com tudo isso, né? Que nós, até na nossa nomenclatura de pesquisa, né, a gente diz assim, que vão consumir essas propostas, né? Na verdade, a palavra consumo aí a gente está usando com um sentido um pouquinho diferente do que as pessoas usam no dia a dia, né? Não é consumo de comprar, nem consumo de ingerir alguma coisa, não é isso, mas é um consumo de usar, né? Quer dizer, são os professores e as professoras que acabam usando, né, todo esse material na sala de aula e que é um material que efetivamente não foram eles que produziram, né? Eu acho que é bastante polêmico, eu acho que dá uma discussão muito boa, um debate muito bom, porque existem educadores e educadoras muito interessados e engajados que dizem assim: ah, mas os professores, eles estão tão ocupados, né, tão assoberbados, tão sobrecarregados com suas cargas horárias. A gente precisa dar alguma coisa pronta para eles e para elas, né? Esse argumento ele é um argumento que é muito mobilizado, né? Até para justificar, né, o envolvimento nessas dinâmicas, né? E eu confesso assim que não dá para chegar numa resposta única, pronta e acabada em relação a esse questionamento, né?
Nós sabemos, sim, que as condições de trabalho na profissão docente são condições que ainda estão aquém daquilo, né, que poderíamos desejar para que os profissionais sejam protegidos, né, na sua atividade, que eles tenham condições cotidianas de trabalho, desde da infraestrutura até a questão salarial, até a questão dos contratos de trabalho, por exemplo, né? Então, quer dizer, há inúmeras questões, né? Mas sem dúvida nenhuma, se eu penso, né? Estou falando assim, sem dúvida nenhuma, como se eu tivesse muito assertiva, mas é algo que a gente acaba refletindo a partir das pesquisas, né? Que se o investimento fosse outro, né? Na profissionalização docente, a ponto de colocar todo o foco na produção de conhecimento profissional que esses professores têm, na produção de conhecimento escolar, na formação de coletivos dentro das escolas que possam produzir seu material, que possam produzir as suas práticas curriculares coletivamente, em dimensões assim mais fortalecidas, né? Professores e professoras que não precisem ficar à mercê de uma expectativa de ranqueamento, de resultados, de metas, né? Mas que o que nós, né, refletimos, acreditamos e defendemos é que os professores e as professoras poderiam ter realmente condições de trabalho em que eles pudessem valorizar e fazer emergir, né, toda a potência, né, de produção de conhecimento que esses profissionais têm. Aí vem alguém e diz assim, ah, mas eles são mal formados, a universidade não está formando bem, a licenciatura não é boa, etc e tal. Mas a gente também, por outro lado, tem pesquisas que vão mostrar, né, que a institucionalização do trabalho coletivo nas escolas pode sim ser um excelente suporte para a produção curricular local, né? Para a produção curricular no contexto da instituição escolar, né? E eu penso também, Beth, você trouxe aí um trecho, né, desse material, né, do caderno, que na época foi distribuído aí para os professores, mas a gente também tem as histórias que os professores contam, né? E eu acho que é bem assim, bacana você destacar essa pluralidade de visões, né? Esse diálogo com as histórias de vida de cada um, né? Porque tudo bem, a gente vai encontrar, sim, professores e professoras que acham que está tudo bem, que preferem receber, né, tudo mais ou menos pronto, né, para organizar o próprio trabalho. Mas também tem professores com larga experiência profissional que se ressentem, né, dessa, dessa espécie de silenciamento, né, que esse material pronto acaba produzindo, né, nas práticas pedagógicas, nas práticas docentes, né? Agora, Beth, deixa eu ver se alguém está fazendo alguma pergunta aqui. Ainda não. Não, tem sim. A Paola, né, está comentando assim: a sua dissertação de mestrado tem uma parte destinada a discutir a história das legislações brasileiras e as relações diretas com a história da nossa democracia. Não consegui evitar de comparar o período daquela época com o que temos vivido hoje, inclusive em relação à dissolução dos componentes curriculares, visto que hoje a BNCC traz essa abordagem por área, né? Muito interessante a Paola comentar isso, aí ela coloca uma pergunta, ela fala assim, minha pergunta, portanto, é, você acredita que haverá uma renovação do caderno curricular diante da BNCC? O que você acha, Beth? Olha, eu acredito assim que as pessoas que escreveram, elaboraram os parâmetros curriculares nacionais foram as mesmas pessoas que foram para o estado de São Paulo trabalhar a reforma curricular e dentro desse núcleo
tem as mesmas pessoas que trabalharam a BNCC, né? Que a gente tem aí Maria Inês Fini e outras, Guiomar e outras elaboradoras do material. O que a gente observa? Que o Estado de São Paulo, ele continua com os mesmos cadernos hoje, agora, mas fez alguns adendos para se adequar à BNCC. Eu não acredito que o problema não é a questão do conteúdo inovador ou de colocar essas questões no caderno. Eu acho que o problema é estrutural, né? O problema, a Inês tocou, é de desconsiderar os professores. Os professores têm muito a dizer. Os professores têm muita experiência e constroem conhecimento na prática. E constroem conhecimento de várias maneiras no cotidiano da escola. E quando ele não é ouvido, e esses materiais, eles estão todos prontos, acabados, para todas as escolas paulistas da mesma forma, com os mesmos conteúdos, eu acredito que aí haja um empobrecimento, né? Então, eu não acredito, por mais que eles façam qualquer inovação para a BNCC, chegaram até no começo desse ano, colocar algumas questões, mas para mim, né, como professora, olhando para o material, olhando para a BNCC, eu não vejo grandes mudanças. Eu acredito que a condição do professor é a mesma, né, que nós temos aí uma condição do professor não muito favorável, né, principalmente na questão salarial e assim por diante, de carga horária, tem professor que trabalha 3, 4 escolas, então não é colocar as habilidades dentro do material que isso vai mudar todo o contexto e toda a história. Espero que eu tenha respondido, Paola. O Henrique também, coincidentemente, ele trouxe essa questão, né? Ele falou assim, você que passou por essa experiência em 2008, vê essa pressão da política curricular também chegando nas escolas hoje, na relação com a BNCC, por exemplo, né? É bem convergente aí com o que a Paola trouxe. A gente está disponível, né, na rede um documento curricular que foi produzido esse ano, né, em 2020, que se chama Currículo Paulista, e que subjacente, né, está a ideia de adaptação à Isso, BNCC, né? isso. E aí, assim, Beth, você com a sua experiência, né, de professora, como você disse, né, professora do Estado, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ensino médio, né, esse documento do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, já traz, por exemplo, os itinerários formativos, né? Eles estão consonantes com a lei, né, que reforma o ensino médio, né, a lei de 2017. Como é que você está vislumbrando isso? Você acha que vai ter produção de material didático de novo? Os professores vão ter que usar material didático da secretaria, né, aula após aula, bem assim normatizado? Ou você acha que agora, com essa entrada, né, de uma política federal, que é a BNCC, em consonância com o currículo paulista, você acha que a gente vai viver um outro tempo? Estou te perguntando assim, não é exercício de futurologia, não. É porque você é uma Não, eu professora entendo. muito experiente e, assim, o que você imagina, né, que vai acontecer? Olha, pensando no porvir aí, Inês, eu acho que eles estão fazendo hoje já alguns puxadinhos no material, sabe? Então, estão trazendo algumas questões da BNCC, assim, combinando com o que já existe. Eu, sinceramente, Inês, eu não acho. Eles estão também produziram, porque agora tem, por exemplo, o projeto de vida, tem tecnologias, cultura digital, né, que são as 10 competências que a BNCC preconiza. Então, ali tem, o Estado de São Paulo colocou essa disciplina, colocou a disciplina projeto de vida, que os professores até já foram atribuídos aos professores. Mas você veja como as coisas são construídas de uma forma bem precária e deficitária. Nós fizemos um cursinho de
30 horas, e daí eu já posso dar aula de projeto de vida. Então, o que, que seria um projeto de vida? Então, ali você tem que fazer um exercício de autoconhecimento, você tem que fazer com que o seu aluno, no 9º ano, ele já consiga saber aquilo que ele vai escolher, né, na vida dele. Que carreira que ele vai escolher, que itinerário ele vai seguir. Então, mas de forma bastante precária mesmo, porque assim, nós que não temos formação na psicologia, você começar a lidar com as questões internas do sujeito de uma forma bem rudimentar, né? E depois falar assim, pronto, consegui, agora eu já sei que carreira, ou que você vai ser quando crescer, né? Não é assim? Complicado. Mas, então, essas disciplinas, elas estão chegando esse ano já, e o ano que vem que consolida a BNCC do ensino médio, a gente teve alguns problemas, né, no âmbito federal, no MEC, não sei como é que isso vai acontecer, mas assim, o Estado de São Paulo já está se arrumando, né, para consolidar isso ano que vem. E começou com essas disciplinas esse ano. Mas veja, a projeto de vida é essa situação. As tecnologias, elas acontecem de maneira teórica, porque a escola na qual eu trabalho tem 10 computadores bem, mas bem precários, de 1998, acho que eles chegaram, foram dando um jeitinho, mudando algumas coisas. Não tem como você trabalhar com uma sala de 40 alunos, que é a nossa realidade, 40, 42 alunos no ensino médio, com 10 computadores antigos, né, que não tem nenhuma velocidade, internet ruim. Então, existe toda uma questão do recurso, existe também o recurso humano, que é o professor, que não é com um curso de 30 horas que ele vai sair expert, né? Então, eu acho que assim, vão surgir sim algumas coisas, algumas disciplinas e até alguns conhecimentos acoplados ao material, dizendo, olha, isso está atendendo a BNCC. Mas eu não vejo como algo sério. A minha crítica é essa. Não vejo como algo bem construído, com condições, né? Mas sim, foi oferecido este curso, você já tem condições de ser professor de projeto de vida. Eu, por exemplo, já posso dar aula de projeto de vida, se eu quiser. Então, tá lá. Agora, você acha que o Estado de São Paulo vai dar continuidade a esse investimento na produção de material didático? Será? Então, eu não sei, Inês, porque agora tem toda uma questão de problema financeiro mesmo, né? Com a Covid e tudo mais, eu não sei se eles vão Sim. continuar a produzir esses materiais, porque é Aham. muito dinheiro público, é muito dinheiro público. E são mais de 5.400 escolas, né, que recebem esses materiais. Veja o volume disso. Sim, São 4 apostilas no ano para cada disciplina, para cada aluno da rede. é Então, muito é mesmo. muito dinheiro. É. É muito dinheiro. E você E veja, né, que a federação, né, desde o início do século passado, tem uma política de livro didático que é nacional, né, e o governo do Estado de São Paulo sempre procurou fugir, né, dessa política de distribuição de livros didáticos a partir do Ministério. Quando veio esse currículo, que se instituiu lá em 2009, começou essa produção de material didático. Aí, quase uma concorrência, né, com o PNLD, mas é uma concorrência, vamos dizer assim, meio desleal, né, porque os professores são obrigados a usar o material produzido pela secretaria, né? E, e essa política federal que está aí há tantos anos, eu nem sei exatamente como ela anda agora, né, mas tive a oportunidade de acompanhar durante um tempo, é muita verba também destinada, né? Muita verba mobilizada, destinada. Então eu fico pensando assim, na racionalização mesmo, né, desses recursos, né? Então, assim, a escola tem 10 computadores, está produzindo material didático, sendo que tem um material didático que o governo federal distribui. Quer dizer, são contradições, né? Então, assim, acho que acho que isso também passa aí pela questão dos investimentos naquilo que efetivamente poderia ser prioritário, né? A Ana Gabriela
nossa querida que está lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, ela está contando uma coisa para nós aqui. Passei por uma situação angustiante em Pernambuco, enquanto discutíamos a inventividade das docentes do ensino da Oi? linguagem, as professoras da rede passavam pelo conflito. Oi? Ah, tá. As professoras da rede passavam pelo conflito da implantação do recém-comprado pacote do Instituto Ayrton Senna, que tinha até os minutos das atividades contadas. É essa expressão mesmo que a Beth usou, né? Um grau de controle, né, inimaginável. Nossa sensação era de frustração, Ana Gabriela. São questões mesmo que vão nos incomodando bastante. O Chico, né, está colocando que como professor de química ainda nativo, o que me assusta é a nossa impotência em tentar brigar por algo melhor e no futuro seremos julgados pela destruição da escola pública no estado de São Paulo. O Eduardo falou, acredito na importância e na necessidade de ouvir os professores que temos hoje, vem ocorrendo é o silenciamento e o apagamento dessas histórias docentes. Hoje, após muitos anos de aulas, como você observa a organização docente frente a essas políticas? Houve uma mudança de 2008 para os dias de hoje, né, Beth? E aí? Você Então, acha que mudou alguma coisa? eu não gosto de ser pessimista, né? Mas eu acho que as coisas mudaram para pior mesmo, né? Primeiro porque nós temos que olhar de uma forma mais ampla. Os professores, eles passaram a ficar numa situação de mais ou menos uma uberização, sabe? Como é que é contratado o professor hoje na rede pública? Não se tem mais o concurso, pelo menos há muitos anos, não se tem mais. E aí os professores são contratados em categorias. Então, tem a categoria O, como é que é a categoria O? É com os direitos trabalhistas bem esvaziados, né? Então, esse professor, ele vai já para essa situação complicada, né, de recurso ruim mesmo, e a gente vê que cada vez mais de lá para cá, as coisas foram piorando nesse sentido, né, no sentido até da contratação do professor, do respeito ao professor, porque muitas pessoas falam, assim como acontece com a academia, né, com a universidade pública, na escola pública também, as pessoas acham que os professores são vagabundos, que eles não fazem nada, e a gente vê que esse professor categoria O, se ele perder a aula hoje, ele não tem um centavo, não tem fundo de garantia, não tem nada, o professor vai sem nada. Então, assim, a gente começou a piorar nesse sentido de levar uma política mais neoliberal para o Estado, né, para a contratação na rede pública. E aí, a questão dos materiais, o que ocorreu? Os professores cada vez mais foram doutrinados a utilizar o material dessa forma, até porque o Estado de São Paulo tem uma escola de formação que se distanciou da academia, né, e que tem pessoas lá que formam os professores que iniciam com cursos sempre doutrinando, né, assim, sobre esse material. Então, eles ensinam o currículo paulista para o professor novato. Então, o que, que a gente observa? Que de lá para cá, né, da minha pesquisa, 2011 até hoje, infelizmente, a gente tem uma sensação que as coisas não melhoraram, né? Não melhoraram, elas, pelo contrário, elas foram se degradando ao longo do tempo. Isso é muito triste para o aluno, né, da rede pública, para o professor da rede pública, para a instituição escola pública, porque nós teríamos condições de ter uma escola muito melhor, mas infelizmente essas políticas que direcionam ou controlam desta forma o professor, as suas práticas, a sua forma de ser, o seu comportamento, não abre espaço para a criatividade do professor, para aquilo que ele pode fazer, ele pode criar. E como é incrível, Inês, numa conversa de meia hora com professores, o quanto de ideias aparece, o quanto eles trazem, sabe? O quanto eles mostram de conhecimento.
e a gente, infelizmente, muitas vezes não põe em prática porque tem todas essas coisas a cumprir, porque daí vem o SARES, porque daí vem o Enem, porque daí vem o SAEB, e a gente está sempre trabalhando para resolver uma prova e não para formar uma pessoa crítica, cidadã, que pense o mundo, que haja sobre o mundo. Então a gente está sempre ali trabalhando para resolver prova. Você tem toda a razão. O João, ele perguntou assim, se você acredita que os caderninhos, a gente chama de caderninho, né? A gente acabou chamando, Caderninho todo mundo mesmo, acabou sim, chamando de caderninho, né? todo mundo. Professor, Começou com tudo, caderninho. né? Eles acabaram virando caderninhos. Caderninho seria um outro impacto se esse contexto da prática tivesse sido levado em consideração no processo de elaboração desses materiais pelas instâncias oficiais. Você acha que se os professores tivessem sido ouvidos, tivessem participado, a gente teria uma outra, né, um outro cenário aí para as práticas curriculares? Com certeza, Inês. Eu acho que a democracia, a escola democrática, a escola que ouve, a escola que trabalha junto, no coletivo, ela tem muito a ganhar, né? E a gente sente que quando os professores não são ouvidos e são eles que estão ali, né, na ponta e trabalham com os alunos, há um empobrecimento mesmo, porque eu penso e ajo pelo outro sem ouvir o outro. Então, assim, é muito complicado construir um material, construir uma política sem ouvir as pessoas, né, que estão envolvidas naquele contexto. Então, eu acho que se usa a voz do professor quando se há interesse, por exemplo, os alunos são mal formados, os alunos, ninguém sabe nada na escola pública, então sempre há um discurso muito negativo do professor da escola pública, até da capacidade dos alunos. O quanto se fala, não, não trabalha isso com eles, eles não dão conta, né? Então, é muito triste, porque isso foi construído também, né? E parece-me que a sociedade, em linhas gerais, elas ouviram essa voz, né? E não conseguiram ouvir a voz dos professores, e ficou essa versão, né? Que a escola pública é isso. Bom, Beth, acho que a gente daqui a pouco o Instagram vai mandar a gente embora. Opa! Olha, o seu trabalho, né? O ano que vem vai fazer 10 anos dessa pesquisa, mas é um trabalho assim que ainda dialoga muito com as nossas preocupações, né? Ainda tem muito significado para o cenário que nós estamos vivendo hoje ainda. E aí também uma coisa que eu queria ressaltar, eu acho que a gente até comentou um pouco isso na semana passada, com a exposição do trabalho do Henrique, é que no grupo as pesquisas elas acabam sendo localizadas em determinados períodos, né? Que eu vou até poder chamar assim, sei lá, períodos históricos, né? Então, assim, pensar como é que é o campo das políticas curriculares do Estado de São Paulo, a gente está falando assim de mais de 10 anos atrás, né? Quando a gente está contando, né? Sobre os cadernos e o currículo da época, tal. E então, assim, é uma perspectiva histórica mesmo, né? Nós estamos falando de outros tempos, tá? Eu acho que isso é importante, principalmente para os professores e professoras que estão iniciando a carreira agora, saber, né, dessa história. E, e é importante também para nós sempre refletirmos, né, sobre as possibilidades de discussão e de debate que a gente tem no cenário atual, né? Por isso que eu acho que também nas perguntas apareceu tanto a questão da BNCC, né? Como é que a BNCC ela vai acabar sendo mobilizada aí, né, num currículo estadual, que isso não vai acontecer só em São Paulo, mas nas outras unidades da federação também, né? Parece que existe essa expectativa, né? E outro aspecto que eu acho muito importante da gente jogar luzes aqui, como que o currículo, atrelado a um material didático, ele dialoga com a
carreira docente, os contratos de trabalho, as condições de trabalho na escola, os investimentos que são feitos e os que não são feitos, né? Então, por exemplo, quando você falou e o Eduardo aqui também falou nos comentários, né, sobre algo que vem sendo discutido em relação ao trabalho do professor, que é o que está sendo chamado de uberização, né? Esse trabalho que é fatiado, que é avulso, que é uma contratação por pedaços, né? Então, aquela figura do educador que dedica a sua vida integralmente, né, à profissão, ele presta um concurso, ele tem uma carreira que vai ter etapas de valorização. Então, assim, esse imaginário, esse cenário, ele está cada vez mais sob rasura e em processo de apagamento, né? Nós estamos vivendo mesmo uma transformação nas condições de trabalho em relação à docência, né? E o que eu acho, só para mais uma vez ressaltar isso, e aí a gente poderia também até finalizar, o que eu acho que a grande chave é a gente entender, né, que uma proposta curricular, que um conjunto de material didático e dispositivos de avaliação, né, esses exames, etc., eles estão sim numa maquinaria ligados à questão da carreira docente, né? Sempre estarão, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa dizer, né? Precisa dizer para as pessoas, especialmente as famílias, né, que têm seus filhos na escola pública, né? Os responsáveis, né, pelas crianças e pelos jovens que matriculam, né, esses jovens e crianças na escola pública, tentar pensar um pouquinho assim, né? Como é que o professor e a professora estão sendo tratados na sua condição de trabalho, porque isso dialoga com o projeto, né? Um projeto educacional, um projeto curricular, um projeto de formação dessas crianças e desses jovens, né? Houve uma época aí no passado, né, que tinha tanto a defesa, né, da contratação dos professores numa escola única, etc. A gente sabe que o Estado de São Paulo está investindo nas PI também, né, que não é o nosso assunto aqui hoje, mas tem essa condição do professor estar numa única escola. Mas eu acho que o que a gente tem que defender é que isso aconteça para todas as escolas, né? Independente de ser um projeto especial ou não, tem que ser para todas as escolas. Preservar, né, as condições da carreira docente, né? As conquistas da carreira docente. Eu acho que isso é muito importante, né? Então é isso, minha querida. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Também vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, né? Se a gente tem alguma coisa aqui para destacar. Eu quero só agradecer, na verdade, né? Foi um momento muito gostoso, conversar sobre a dissertação, né? Quando nós combinamos de fazer a live, eu peguei minha dissertação de novo, porque eu falei, nossa, 10 anos atrás, né? Eu acho que. E ao reler, nossa, quantas imagens diferentes veio à minha cabeça, e o quanto esse diálogo com o atual, né, Sim, foi acontecendo com a minha leitura. Então, foi muito gostoso viver esse momento de recordar e pensar que nós temos que lutar, sim, pela escola pública, pela universidade pública, que são espaços importantíssimos, né, para o avanço da sociedade. Então, eu acredito que esse é mais um espaço de muito avanço. bom, muito bom. Obrigada para quem nos Eu que acompanhou agradeço. aqui, viu? Obrigada aos nossos queridos e queridas do grupo. Tem também aqui algumas pessoas acompanhando que não são do grupo e que são super bem-vindos, porque, né, são pessoas que entram em contato com o nosso trabalho e aumenta aí as nossas possibilidades de discussão, de debate e de interlocução. Muito obrigada, viu? Um abraço e assim a gente vai encerrando, tá bom? Boa noite. Boa noite.